quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Quero louvar no Espírito. Eu quero depender de ti. Quero louvar no Espírito. Eu quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Eu quero estar em tuas mãos, ó Pai. Eu quero depender de ti. Estamos de volta com Coração Jovem aqui pela Rede Século XXI. Seja bem-vindo. Deus abençoe você que está nos acompanhando ou que está chegando agora. A casa é sua. Nós estamos falando hoje, o nosso tema é E agora, José? Estamos falando das diferenças entre homens e mulheres. Até a partir disso, nós colocamos algumas perguntas na internet, estamos fazendo algumas perguntas, ajudando na nossa reflexão. Lembrando que você pode participar pela internet, viu? Todo esse programa sempre é feito com a sua devolutiva, com a sua participação, com o seu contato conosco. Entra lá na nossa página no facebook.com/Coração Jovem TV. Arroba é ótimo, né, gente? Já estou chegando no e-mail já. /Coração Jovem TV. Ou ainda pelo site, onde você pode ver o aprofundamento dos temas e ainda os vídeos de todos os programas Coração Jovem que nós já fizemos. Lá na rs21.com.br/Coração Jovem. Então acesse, deixe a sua pergunta, seu comentário, entre em contato, participa. O programa é feito com a sua participação. É isso que faz o programa Coração Jovem acontecer. E justamente como é feito com a participação, nós temos mais um Jovem Pergunta para nos orientar agora. Vamos ver. Oi, meu nome é Érica. Eu queria saber se é verdade que as mulheres fazem muita tempestade no copo d'água? Não sei, eu senti que um pouquinho dessa pergunta foi meio se defendendo, né? Falando, eu acho que não é bem assim, né, padre? Isso aí é uma conversa que a gente não gosta de ouvir. Mas e aí? Vou perguntar pro padre. Padre, é verdade que a mulher faz muita tempestade no copo d'água? Essa frase de efeito, esse ditado popular, é real? Eu acredito que seria meio injusto, né? Rotular a mulherada desse jeito. Rotular né? Não, né? Porque aí já é uma rotulação, as mulheres fazem tempestade em copo d'água. Não vejo por aí. Porque existem homens que fazem também. Também, com certeza, né? Aí nós vamos ver mais uma diferença biológica, característica da mulher diante de uma situação. Vamos pegar o exemplo, você aí de casa deve passar por isso o tempo todo, né? Mães com filhos, namorada com namorado e aí por diante. Quando uma mulher tem um problema, o que a mulher geralmente faz? Ou ela vai ligar para a amiga para conversar, ou ela vai falar com alguém que está ali próximo, ela quer conversar, ela quer colocar para fora. Geralmente é assim, não é? Na maioria das vezes. O homem, quando tem um problema, o que ele faz? Fica quieto. Eu vejo isso muito em casa. Muitas vezes a minha mãe fala, nossa, mas seu irmão está quieto, está trancado no quarto, ele não fala comigo, está com problema. Elas não entendem, geralmente, porque o homem cala. Então, assim, a mulher fala mais, ela raciocina falando, ela pensa falando, o homem geralmente cala. Então, assim, as mulheres, eu vejo que tem mais necessidade de se expressar. De se expressar. Com mais palavras. O homem, quando fala, é sim, não. Quando fala, não é? Geralmente. Não tem... Eu vou gostar desse assunto. Não acontece... E a doutora também, ela já fica. Ela está querendo se defender aqui, eu estou vendo ali o movimento. Não acontece que quando chega em casa, um homem e uma mulher de um trabalho, até de um encontro, a gente participa de encontro. Eu lembro que eu chegava em casa, eu ia de domingo à noite para segunda, eu ia para casa da minha mãe, meu pai pousava lá. E eu chegava, minha mãe, e aí, como foi seu final de semana? Como que foi? Foi bom, mãe. Nossa, é a coisa mais triste do mundo, né? Porque o homem fala o básico. E às vezes esse básico não vai ser suficiente. A mulher conta os detalhes. Aconteceu assim, eu fiz isso. De manhã eu fiz isso, tal coisa. Isso, então, é a coisa mais normal do mundo. Eu vejo algumas mulheres surtarem quando elas tentam conversar e o outro não corresponde. A gente dá a palavra, doutora. Eu percebo que muitas vezes a mulher chega no limite. Eu quero falar, ele não me escuta. Eu quero que ele fale, ele não fala. Eu vejo que muitas vezes a mulher fica brava por causa disso.
mas não diria que ela faz uma tempestade em copo d'água. Pode falar, doutora? Eu tô falando mais, agora os homens estão falando mais que as mulheres aqui. Aí, ó. Tá vendo? Tamo Meninas, vocês sabem. É. Na verdade, assim, a mulher ela é detalhista, ela tem esse lado do detalhe. Mas olha aqui, eu vou me expressar usando um dado de sessão de terapia. Eu atendo um casal de namorados e um dia ele veio, né? Eu atendi primeiro, no mesmo dia eu atendi ele primeiro, depois ela. E eram sessões separadas. E aí ele virou para mim e falou assim: doutora, a fulana brigou comigo porque eu falei que eu ia ao futebol. E eu fui ao futebol. E eu não entendi por que ela brigou comigo. E eu só, né? Escutando. Quem me conhece sabe que meu esposo gosta de jogar bola. Então eu também, né, tenho esse dado, esse repertório, inclusive pessoal. Eu, é verdade, doutora. Eu fui jogar bola, foi muito bom, foi não sei o quê. E depois, deu pra tomar aquela cervejinha? Eu sabia. Uhum. Aí ele falou, claro, puxa, encontrei o amigo, não sei o quê, nananana. Ah, legal. Quanto tempo dura a partida que você... umas 2 horas. E tá bom, você saiu, o seu jogo, você falou pra ela que o jogo era às 2, mas você voltou às 6. E o que aconteceu? Doutora, você falou com ela? E eu disse, não, eu não falei com ela. Mas não é isso, é que pra ela, você falar que vai jogar bola, ela imagina uma situação. E aí depois vem 2 horas depois, ela não vai fazer nexo, né? Porque assim, dá pra fazer um mínimo da conta, né? E você não falou que ia jogar bola e depois tomar cerveja. Agora, se é a mulher, não, ela costuma dizer, não, nós vamos ao shopping, aí depois a gente vai comer uma pizza e vai fazer um happy hour, certo? Então, eram namorados. Explica os detalhes. Né? E assim vai, e essa é a diferença. Né? Eu acho que é um exemplo aí para não tomar partidos, tentar ser neutra, mas acho que exemplifica a diferença. Jogar bola, né? para ele já incluía a cervejinha depois. Para ele estava no pacote. E ela não né? imaginava isso. E para ela não. Olha, é muito assunto. Aproveitando, tem mais um jovem pergunta. Vamos lá? Oi, meu nome é Adriele e eu tenho uma dúvida. O homem também gosta de uma DR ou é só a mulher? Muito bem perguntado. Ai, meu Deus do céu. DR. Mas agora eu vou passar para a doutora. O homem gosta de uma DR? Eu tenho minha opinião aqui, mas vamos lá. Eu percebo assim, padre, não é que ele não... As pessoas dizem que o homem não gosta, né? É mais comum. É o que se fala. Mas o que eu percebo é assim, não é que ele não gosta de uma DR, ele gosta de combinados rápidos. Né? E justamente seguindo essa linha de raciocínio. Como ele é muito objetivo, ele busca que as coisas fiquem combinadas e ponto. E depois combinou, acabou. Né? Então vamos em frente, seguimos em frente. Isso vale para todas as idades, né? Das crianças, né? Minhas colegas professoras da educação infantil não vão me deixar mentir. Sim. Falou para o menininho, vamos o quê? Acabou, vai fazer não sei o quê. Ele pode ou não obedecer, isso é outra história. Sim, outra história. Acatar o acordo, o combinado, isso é uma outra questão. Mas a menina não, ela vai querer participar daquela combinação, ela tem esse lado. Aí o pessoal, quando eu falo desse exemplo, às vezes as pessoas falam assim, mas é porque a mulher é mandona. Não é que a mulher é mandona, é que ela quer deixar as coisas bem claras. O homem, às vezes, é até mais mandão do que a mulher. Isso. Mas ele, né, ele acaba, tá bom, e sai fazendo. Pronto. Do jeito dele, às vezes, né, pai? Então, na verdade, a gente pode entender assim, até esses tempos atrás, conversando com uma pessoa, ela dizia que o homem escuta numa discussão, numa DR, como a gente costuma dizer, fala primeiro o que você já quer falar, já fala no começo, já deixa claro, porque depois ele não vai acolher muito, né? Mas, enfim, existem caminhos para isso. E então a gente entende que são diferenças que, se a gente souber lidar, nós vamos aproveitar o melhor que cada um tem a oferecer. Então, existem caminhos para isso. E o que eu gostaria agora de pedir é ajuda nesse sentido, de forma prática. Conhecendo já é algo, né? Mas o que mais a gente pode fazer para ajudar quando a gente tem dificuldade no relacionamento? Aí eu vou pedir então para a doutora falar em relação ao homem, o que a mulher pode fazer que ajuda ela a compreender melhor o homem, para poder lidar melhor nos relacionamentos. Esposo, esposa, filho, marido, enfim.
colega de trabalho? O que pode ajudar no relacionamento? Ficar mais leve em algumas situações. Acho que até em ambas, né? Assim, a gente não esperar que o outro seja como a gente. Eu não posso esperar, né? Esse exemplo da conversa é um exemplo bem funcional mesmo, Sim. né? Fale logo, porque se você ficar detalhando, ele não vai... A atenção do homem geralmente não é uma atenção, como a gente fala, do multifocada, né? É Sim. unifocada. Então, não adianta eu querer falar 1001 coisas. Então, esse é um exemplo, né? Não esperar do homem, por exemplo, que ele tenha uma compreensão diferente. Não vai ter, não é dele, né? Esse eu acho que é um aspecto muito positivo, não sei se o Padre Rodrigo concorda, mas eu vejo que isso é muito bom, não esperar o que não vai acontecer, porque a gente põe as coisas dentro do real e aí dá para eu trabalhar em cima dele, né? Esse é um aspecto bom. Um outro aspecto que eu acho que é bem interessante é quando você tem uma convivência. A gente fala do namorado, do marido da mulher, mas pode ser do pai com a filha, da filha com a mãe, ou filho com a mãe. Identificar os pontos estressores, porque senão a gente sempre cai naquela mesma armadilha. Então, assim, eu não gosto quando ele fala daquele jeito, ou quando ele me escuta daquela maneira, certo? Eu sei que eu não gosto. Às vezes não adianta eu querer pedir para que ele não faça isso, porque cai naquela primeira situação. Mas eu preciso, a gente chama na psicologia de desensibilizar. Eu preciso me desensibilizar daquela situação que eu não gosto, para chegar onde eu preciso, ou onde eu gostaria de chegar. É mais entender o que está, assim, o que está por trás de todo aquele, às vezes, o sentimento, a maneira como se fala, entender o que a pessoa quer dizer de fato. Às vezes, como ela disse, ela até faz errado, mas eu não vou ter como mudar isso. Mas eu posso entender melhor. Por exemplo, a história do enquanto assistir a televisão. TV. Não adianta eu querer conversar assunto sério no meio do jogo de futebol que ele está lá vidrado. Por quê? Né? Você quer negar uma coisa que isso já vai acontecer. Sim. Ou seja, me desensibilizar com o tal do porque esse vai acontecer. Então, se eu preciso mesmo falar naquele momento, durante o tal do jogo, então que eu seja bem objetiva, né? Se precisa ser naquele exato momento. Então, que eu seja objetiva, porque senão não vai ter. Inclusive, o vai ser a resposta. Vai ser a resposta. Mas pelo menos a informação foi passada. Entendi. Então, é desensibilizar, né? Não gosto, detesto talvez, mas me desensibilizo para poder chegar a ser escutada como eu gostaria, né? Ou próximo daquilo que eu gostaria. Exatamente. É importante entender que, por exemplo, ela falou, eu tenho que entender que não vai dar para ter uma conversa séria na hora de um jogo de futebol, a não ser que seja extremamente necessário e eu diga isso para a pessoa, ele entenda. E entender o seguinte, ele não faz isso, não é porque ele não me ama. Eu ouço muito isso, acho que a doutora também. Se ele me amasse, ele iria dar mais atenção para mim. Tá, se ele souber o quanto é importante para você conversar naquele momento, talvez ele te dê atenção, não é falta de amor. Isso que é importante também, acho que nós clarearmos aqui. Eu escuto demais isso nos atendimentos. Se ela me amasse, ela faria de tal forma. Que aí seria o fato. O homem também é mais ou menos a mesma coisa, né? Compreender a diferença para o homem lidar com... E não é uma questão de amar mais ou menos, é uma questão de jeito de ser, de particularidade, né? Até a gente tem nós vamos falar no decorrer do programa, um dos temas nós vamos aproveitar um contexto que é a teologia do corpo. O Papa João Paulo II fez toda uma teologia, todo um estudo diante de uma coletânea de homilias, de palavras dele, que foi chamada de teologia do corpo. E nós vamos até falar sobre isso em alguma oportunidade. Mas a teologia do corpo diz justamente isso, as diferenças, a importância de reconhecer a riqueza da diferença entre o homem e a mulher e os valores que eles podem oferecer, tanto para a igreja quanto um para o outro, quanto para a sociedade, né? E uma das formas, uma das coisas que me faz pensar é assim, quanto mais a gente conhece essa diferença, não só do homem e da mulher, mas a diferença um do outro, essa questão que a doutora disse que é importante, eu não esperar do outro mais do que ele possa oferecer, né? Eu trazer para o real as coisas, isso me ajuda na convivência, no bem-estar. Todos nós sabemos o valor que é você, assim, trabalhar essa sua expectativa, você diminuir a sua expectativa, porque todos nós sabemos como é difícil a gente ficar decepcionado por não receber aquilo que a gente espera do jeito que espera. E falando justamente nisso, o que a gente espera do outro, a nossa pergunta no Face foi essa, olha,
Coração Jovem quer saber o que você gostaria que seu namorado, namorada, marido ou esposa fizesse para que você se sentisse amado. Então a gente trabalhou até mais esse aspecto mesmo do relacionamento, né? Mas vamos pensar o que a gente espera de um homem ou de uma mulher, numa resposta. Até você que é coordenador de pastoral do grupo de jovens. Olha, eu pedi para fulano fazer isso, para cicrano fazer isso. Ah, fulano tem mais jeito com isso, cicrano tem mais jeito. Ah, fulana não faz direito. Enfim, por que cada um leva um tempo diferente? Como você lida com essas respostas? Será que você não está esperando talvez demais dessas pessoas? Eles estão fazendo o melhor que é possível que eles façam? Tudo isso entra para o nosso caminho de santidade de conversão. Aqui nós temos, então, algumas respostas. Primeiro da Denise, que sempre participa conosco. Um abração, viu, Denise? Ela é colaboradora constante aqui, Denise Noski. Principalmente depois de ser mãe, o que me deixa mais feliz é ver meu esposo convivendo bem com nossos filhos. Nada entristece mais uma mãe do que ver seus filhos serem humilhados ou maltratados pelo próprio pai. Isso é muito importante, né? Quer dizer, a espera mudou de contexto. Já não se espera, como mãe, já não espera mais tanto para ela, embora, claro, também, né? Mas faz bem para ela quando está bem com os filhos, a família está bem, né? Tem uma pessoa aqui que fala também, a Célia Regina Graciano, um abraço, Deus te abençoe, viu? Até partilha assim um pouco da sua dificuldade. Ela perdeu o marido há 15 anos e as pessoas até cobram por que ela não arruma outro marido, não procura um outro relacionamento. E ela diz que ela sabe que ela nunca vai ter alguém, por como ela convivia bem com o esposo, vai ser difícil ela não esperar o mesmo que ela esperava do esposo de um outro relacionamento. Porque o esposo era assim. Ela até diz aqui coisas simples, olha que bonito, gente. Eu acho que toda mulher gostaria de coisas assim. Telefonemas fora da hora só para saber se eu estava com saudades. Chegar de uma viagem com churros porque sabia que eu amava. Dizer sempre eu te amo. Mesmo na vivência da sexualidade, demonstrar amor não só durante. Nunca ir dormir sem dar um beijo na aliança um do outro, dizer o valor que tem, ser o melhor pai do mundo, tratar a minha mãe como se fosse a sua mãe. Olha, realmente. Tem mulher já falando assim, que é maravilhoso, né? Mas olha, vocês veem, quer dizer, o que a gente espera do outro. Ela esperou algo possível, por isso ela até diz, é difícil eu querer outra pessoa que eu vou ter dificuldade de esperar, mas são coisas que me faziam bem. O que você espera que façam para você? Uma parte disso eu espero que façam para mim, o esposo, a esposa, o namorado, a namorada, eu espero que faça para mim algumas coisas, mas assim, o que realmente ele ou ela é capaz de esperar? Senão a gente vai ficar com a sensação, meu Deus, todo mundo queria ter o marido da Célia, né? Todo mundo acha que o marido da Célia é um homem perfeito. Ele é perfeito para ela. Qual é o homem como o homem que vive com você, a pessoa que está com você, está fazendo bem para você? Como a sua esposa faz bem para você? É dentro do limite dele, dentro do limite dela. Reconhecer esses limites faz a gente amar mais e melhor, porque o amor não é reconhecer só o que está bom, né? É a gente reconhecer e oferecer o melhor de nós e acolher o melhor que o outro pode oferecer também para nós. Existe um trabalho, a psicologia propõe alguns, que a gente diria até terapia de casal, né? Existem caminhos para ajudar nesse relacionamento. Claro, aqui nós falando um pouco mais do casal em si, mas existem caminhos para melhorar se um relacionamento do namorado, da namorada, do esposo, da esposa não está bem. O que pode ser feito? Quais os caminhos mais possíveis, doutora? Dentro da terapia? Dentro da terapia, no caso. Bom, tem um mito que eu sempre falo, né? Não é porque uma pessoa, um casal ingressa numa terapia como essa, que ele vai, ou é determinante, assim, alguns vêm com uma crença de que, eles estão indo para ficar bem. É claro que é uma proposta do terapeuta a harmonização, mas isso não significa que a gente vai conseguir que eles de verdade fiquem bem juntos, Sim. Entende? Isso também é uma coisa que não pode ser negada. Nem sempre os casais vão conseguir reverter, porque em alguns casos... Chegou no limite ou passou. Passou do limite, né? E começa a afetar a saúde das pessoas ali envolvidas. Né? A saúde e a integridade física, moral e tudo mais, né? Então, mas tem outra visão também. Algumas pessoas acham que não, vai para terapia, pronto. É só para separar direito. Para separar. Muitos acham que isso vai acontecer. E às vezes se surpreendem
que não é. Outra coisa que acontece muito é que, assim, a terapia, ela não é... o terapeuta nunca vai ser o amigão ou a amiguinha do casal ali que vai contar as fofoquinhas de um para o outro. Isso não é permitido, jamais seria, né? Porque quebraria justamente a função da terapia. A função da terapia é desenvolver uma conversa, encontrar, restabelecer encontros, né, de comunicação, até mesmo do lazer daquele casal. Encontros que por algum motivo deixaram de acontecer. Eu costumo dizer que as pessoas, quando eu falo com casais também, olhando um pouco o aspecto da espiritualidade, eu costumo dizer, nós precisamos vencer aquela convivência funcional. Que é assim, eu me encontro para falar, olha, tem que lembrar de fulano tá na escola, teve um problema disso, olha, tem que lembrar que não pagou tal conta, ó, você vai no banco amanhã, tá, então tá bom, tá. É um encontro funcional. Isso. Porque acaba sendo, né, assim, pela correria do dia a dia, hoje em dia o homem e a mulher trabalham, então chegam em casa, fazem a funcionalização da casa, faz a casa funcionar. Mas aí o relacionamento perde o sentido, porque o sentido é só por uma função e não pode ser, né? A questão da administração, eu falo administração de afeto, mas por quê? Porque você se permitir sentir, que às vezes nessa correria da rotina as pessoas acabam deixando isso de lado, mas além disso, né, como eu vou demonstrar, como eu vou acolher o afeto do outro, porque isso também é importante, né? Então aí entram às vezes assim, às vezes as pessoas fazem tempestades em copo d'água ou ignoram algumas falas, por quê? Porque eles estão clamando, né, uma entrada para uma demonstração de afeto, né? Então, assim, às vezes o homem tende a se acomodar um pouco nessa postura mais objetiva de vida, né? E, não, é a fulaninha que vai fazer essa parte, não eu, porque isso não cabe a mim, não. É o contrário, o relacionamento é uma troca e os dois vão trocar. Então, esse é um dos aspectos também trabalhados na terapia, que é justamente a gente trabalhar esses pontos aí de comunicação e de encontro negativo, que estão, assim, negativados, né, padre? Eles não estão em função, numa funcionalidade positiva e saudável, sabe? Esse é um dos aspectos. E até mesmo a mudança de alguns hábitos, de algumas, né, revisão de rotinas também acontece. Porque às vezes, por que tem que ser desse jeito? Né? Precisa ser porque sempre foi. Não, então, mas sempre foi. Está funcionando desse jeito? Não, não está. Vamos rever. Né? Por que não rever? Né? Entre outras e muitas coisas que a gente acaba trabalhando, né? Reestruturando algumas ideias que estão fixas, né? E que envolvem, aí a gente, para quem tem a vivência de fé, a gente também tem essa coisa do perdão, porque o dia a dia, a convivência, o relacionamento, implica sim nessa história de perdoar, muitas vezes, e que às vezes as pessoas esquecem, né? Acham que precisam ser, ou na verdade elas colocam, eu tenho que ser compreendida. Eu sou assim, quem me ama desse jeito, tá, mas eu preciso ter a liberdade de ser como eu sou, mas eu tenho que entender a liberdade do outro ser como ele é, e tudo isso vai de compreensão, de um trabalho conjunto. Enfim, nosso tempo está esgotando aqui, nós vamos para um rápido intervalo. A gente volta já para rezar, para justamente nos colocar e colocar na presença de Deus essas nossas diferenças e talvez até a nossa necessidade de perdoar, de reconhecer Deus que está acima de tudo e que é o amor que fundamenta a nossa vida e nos orienta. Deus abençoe. Até daqui a pouco. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Os homens fogem do amor e depois que se esvaziam, no vazio se angustiam e duvidam de você. Você chega perto dele, mesmo assim ninguém tem fé. Estou pensando em Deus, estou pensando no amor, estou pensando